Glória a Deus, amém? Amém. Vamos iniciar para a gente não se estender muito também. Como hoje está meio frio, prometo que eu não passo da meia-noite e meia. Coisa rápida. Então fique tranquilo. A gente fala assim, né? A gente acaba às 9, você fica mais feliz. Mas a gente não pretende se estender muito, não. A palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, ela fala assim: no princípio. Então a Bíblia começa com isso: no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Todo mundo já leu Gênesis 1:1? No princípio. E se você ler o último versículo da Bíblia, que é Apocalipse 22, se não me engano 21, fala assim: amém. Então a Bíblia começa com no princípio e termina com assim seja, amém. Você percebe que existe um começo e existe um fim. Agora, a gente não pode esquecer que no meio disso tudo existe o quê? Existe um processo. Existe algo que acontece, né? Então você tem um fluxo aí de dados aí, né? Então você vai passando de caixinha em caixinha, então é um processo. E às vezes tem uns desvios ali, vai para um lado para chegar num objetivo final. Então a nossa vida, ela cristã, secular, familiar, toda ela tem um processo. A gente geralmente pensa assim: eu vou chegar lá. Mas você não esquece que teve um começo e que para você chegar no fim existe um meio, existe um processo. Então não se esqueça dos detalhes do meio do processo. Isso vai te ajudar demais a você ser bem-sucedido. E o maior propósito nosso como igreja é sermos cristãos bem-sucedidos. Se você for um cristão, se você for uma pessoa resolvida com Deus, bem-sucedida, tudo o que você faz será bem-sucedido. Então o primeiro ponto nosso sempre que nós temos que levar em questão, nesse processo da nossa vida, que vai do princípio até o amém, vamos dizer que é o dia, né, que você veste o paletó de madeira, o dia que Jesus volta, você teve realizações nesse meio. E se você não perder o foco principal, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, todas as outras coisas na sua vida vão funcionar bem. Então, preocupe-se bastante com o processo, tá? Esse processo, o que Deus escolheu? Deus escolheu a família e a igreja para nos levar a viver esse processo. Então a família é a instituição divina primeira que foi criada. Então Deus criou Adão, viu que não era bom que ele estivesse só, fez-lhe uma ajudadora, uma mulher que o assistisse, que estivesse ao seu lado, uma ajudadora idônea, diversas traduções aí, para formar ali a primeira família. Então foi assim que Deus estabeleceu, para que o processo que Deus criou para o homem viver na terra fosse estabelecido. E Deus estabeleceu em Jesus o maior mistério que foi oculto, diz a palavra de Deus em Efésios 3:10, que a igreja é o mistério de Cristo, que não era revelado antes. Antes de Jesus não se sabia da existência da igreja. Você pode perguntar para mim: mas não tinha templo? Não tinha tabernáculo? Tinha, mas não era igreja, porque era um local estabelecido, um só. Deus estava ali era a casa de Deus. A igreja foi o grande mistério onde Cristo e Deus e a sua palavra, o Espírito Santo, foram estendidos para toda a terra. Então, o processo que Deus estabeleceu para criar, para nos levar até o amém, foi a igreja, através de Cristo. Então, Jesus disse para Pedro: Pedro, eu entrego para você as chaves. Pedro, estabeleço a minha igreja. Então Jesus estabeleceu a igreja como o lugar para nós passarmos pelo processo. Então é um grande erro doutrinário, um grande erro pessoal, todo aquele que pensa que pode servir a Jesus sem a igreja. Não há possibilidade bíblica para isso. Aí a gente tem que levar em questão uma coisa: nós temos a Bíblia como a verdade absoluta, amém? A Bíblia para nós, irmãos, é o nosso livro. E o que a Bíblia diz para nós é o que vale. Se não for assim, eu preciso escolher outra religião.
Eu tenho que escolher outro caminho, porque é a Bíblia que tem que nos nortear. Então, às vezes, alguns crentes, eles tentam dar uma suavizada na interpretação, ou tiram algumas palavras do contexto, ou ignora alguma parte da palavra, e isso cancela o processo. O processo, ele é baseado na Escritura Sagrada. Foi ela que Deus deixou, estabeleceu para nós usarmos como regra, como guia, para nós conduzirmos até o final desse processo. Deu problema, não está aparecendo aqui, eu tenho que ficar olhando. A igreja hoje, só para você saber, eu ministrei isso para os líderes 2 semanas atrás, nós somos assim. A nossa igreja é uma igreja em células, ela tem 11 células. Então, quem é da Candelabro, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Quem é da Efraim, dá um glória a Deus. Nossa, que fraco. Vamos começar de novo, vai. Quem é da Candelabro, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem é da Efraim, dá um glória a Deus. Quem é da Graça, dá um glória a Deus. É adolescente, né? Não tem? Ricardo e Adriano também não estão aí? Não tem nenhum adolescente. Quem é da Bereia? Glória a Deus. Oh, tem jovem aí. Quem é da Hebron? Glória a Deus. Quem é da Jerusalém? Glória a Deus. Quem é da Judá? Glória a Deus. Quem é da Mispá? Glória a Deus. Talvez alguém não saiba o nome da sua célula. Você vai perguntar para o seu líder depois. Sua célula tem nome. Quem é da Monte Sinai? Glória a Deus. Quem é da Peniel? Glória a Deus. Quem é da Samaria? Glória a Deus. Aleluia. Pastor Mário e pastora Sandra. Glória a Deus. De novo, pastor Mário e pastora Sandra. Glória a Deus. São os pastores de célula. Todas essas células estão sob pastoreio do pastor Mário e pastora Sandra. Amém? Então nós somos uma igreja constituída em células, somos essas 11 células. Apenas para você ter uma visão, acho que vocês nunca tinham visto isso, né? Como que nós estamos? Nós somos uma igreja em células e estamos multiplicados e não divididos desta maneira, para que o processo, fala assim, para que o processo que Deus estabeleceu para nós, como igreja, funcione melhor. Esse é o plano que Deus tem para nós aqui, amém? Então, vamos lá. O nosso objetivo como igreja é esse aí, ó, ter pessoas consolidadas. Tudo que o presbitério aqui faz, chamar você aqui nas quartas-feiras numa noite fria, incentivar você a estar sempre na reunião da célula, incentivar você a ter seu tempo sozinho com Deus, incentivar você a estudar mais a palavra, não faltar nos domingos, é que você seja uma pessoa consolidada. Uma pessoa consolidada, ela é firme, irmão. Uma pessoa consolidada, ela é segura de si. Uma pessoa consolidada fala com propriedade. Uma pessoa consolidada não se desespera. Uma pessoa consolidada, ela tem esperança, ela tem fé. Amém? Amém. Então, o nosso propósito aqui como igreja não é fazer culto no domingo e na quinta-feira nas casas e fazer estudo. O nosso foco é, adorar a Deus acima de todas as coisas e fortalecer você como servo, como serva do Senhor nessa terra. Amém? Amém. Então, sempre que você vê algo vindo de nós, entenda que a nossa motivação é te firmar, é te consolidar. Há tropeços, há pedras no caminho, há dificuldades, há fraquezas, mas o objetivo final, o nosso amém, é que você seja consolidado, amém? Amém. Outra coisa, entendendo que para isso, o melhor meio é através do discipulado 1 a 1. Então, aonde nós queremos chegar? Isso vai demorar, então não tenha ansiedade, vai demorar, mas vai chegar. Nós queremos que toda a igreja esteja envolvida num discipulado 1 a 1, onde você vai ter um porto seguro, onde você vai conhecer um discipulador que você vai ter o direito de escolher. Você vai ser escolhido e vai escolher. É assim que funciona, foi assim que Jesus fez.
Então, através desse momento do discipulado, você vai crescer. Você vai crescer como um cristão autêntico. Você vai ter um lugar para você prestar contas, para você pedir uma oração, para você compartilhar, para você aprender um pouco mais. Então, nós entendemos que a igreja consolidada é uma igreja que tem discipulado. E o que a gente fala sempre? Qual é a orientação máxima que a gente fala para todas as pessoas? Porque não são rituais, nem modelos, regras, nada disso vai ajudar. Vai fazer você chegar no amém de forma correta. É você ter uma vida com Deus consistente. Então tudo que a gente faz aqui tem que ter o final, o propósito final, de que você estabeleça no seu processo. Vou falar processo 500 vezes nessa mensagem. Do princípio até o fim. Que é o, qual é a palavra? Amém. Amém. A consumação de tudo. O assim seja. Que no processo vocês tenham estabelecido uma vida consistente com Deus. Não tem maior técnica. Não tem. E Jesus é o nosso exemplo. Ele sempre ia falar com o Pai. Todos os dias ele estava orando e falando com o Pai. Em todo o tempo ele disse assim uma vez: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso agora aqui para todo mundo ouvir, para que todos saibam que o Senhor sempre me ouve. Não é gostoso você ter essa intimidade com seu Pai? E para isso você precisa conhecê-lo mais. Então nosso propósito maior é que você tenha uma vida consistente com Deus. Isso quer dizer o quê? Tempo sozinho com Deus. A sigla TSD. O objetivo da consolidação sua é você desenvolver esse TSD. Para que isso, irmãos? Porque o amém funciona. Pessoas consolidadas vão para o céu. Amém. É o único motivo, irmãos, da gente se desgastar, de cada um de nós aqui. Todos vocês estão envolvidos de alguma maneira. É para que as pessoas encontrem o caminho da salvação. Porque Jesus disse para mim, para você, para nós um dia: de graça recebeste, de graça dai. Eu recebi o maior presente da minha vida no dia 1º de janeiro de 1996. Foi por volta desse dia, um dia depois desse dia aí. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu recebi o maravilhoso presente da salvação. E eu não me canso enquanto eu não colocar o máximo de pessoas junto comigo nesse céu que me foi apresentado. Então o propósito da igreja, ter pessoas consolidadas, é que o amém na sua vida seja: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que está preparado para vocês. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Nenhuma modernidade será maior que esses princípios. Então tem aí um senhor ali lendo um livro e um garotinho com um tablet na mão. Ele está em alta tecnologia e o senhor está com uma velha tecnologia. Mas não muda. O discipulado continua sendo o mesmo. O tempo sozinho com Deus continua sendo o mesmo. O amor ao próximo continua sendo o mesmo. A consolidação, ela nunca vai mudar. Ela pode ter recursos, né? Não usávamos esse recurso antes aqui de PowerPoint. Por que não usar? Podemos usar, qual o problema? Mas o que importa é o que eu estou falando para vocês, que é a palavra de Deus, amém? Isso não muda. O importante é o fim, aonde eu vou chegar. O meu amém vai ser: vinde benditos ou apartai-vos de mim? Qual que você quer? Amém? Glória a Deus. Então, o meio do caminho, o processo, ele se moderniza, ele cria outros recursos, outros modelos, outros nomes, mas no fim, meu querido, minha querida, o princípio geral é o que Jesus ensinou. É a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, está tudo ali. Ninguém nunca vai conseguir criar nada diferente do que está ali. Aquele é o princípio básico. Vamos avançar. Falando nisso, agora nós vamos entrar na mensagem. Sua igreja local e você. Então nós vamos falar da igreja. Isso é um estudo do pastor Sabá. Então eu fiz umas pequenas adaptações. O pastor Sabá é um pastor bem renomado aí da Igreja da Paz. Então, falando de igreja, o que você tem a ver com a igreja? O que a igreja tem a ver com você? Então esse é o nosso estudo de hoje. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos junto? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos
reconhecendo a vossa eleição, com efeito, são de parabéns. Muito bom. Vocês são uma bênção. Então, olha só, a igreja, aqui é um texto básico da igreja. Então, a igreja de Tessalônica, ela é uma igreja exemplo. É uma igreja que olha quantas coisas tremendas que o apóstolo fala a respeito dela, e termina, né, esse trecho dos versículos falando que através deles a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte. O mundo todo falava da igreja de Tessalônica, porque era uma igreja que entendia o processo, era uma igreja que entendeu o seu lugar na terra. Então, quando eu falo igreja, eu estou falando de você, não estou falando do prédio, do ajuntamento, estou falando de nós aqui. Aonde nós estamos, nós divulgamos a nossa fé para com Deus, através do seu dia a dia, da sua atitude, de como você reage a uma situação, como você fala do que você recebeu. Então isso é o que repercute, na verdade, a sua postura no seu dia a dia, que vai dizer quem realmente você é, como você crê. Então a igreja, ela tem esse papel fundamental, olha lá, de imitar o Senhor Jesus. Vós tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então eles imitavam o seu discipulador, que foi o apóstolo Paulo, e imitavam o Senhor. Então nós temos que entender que nós somos clones. Nós precisamos ser clones. Eu preciso crescer, porque eu quero que alguém seja um clone meu, e que eu olhe para aquela pessoa e fique feliz. Então, talvez algumas pessoas olhem assim: não, eu não aguento nem eu mesmo, quanto mais se tiver alguém igual eu. Então a gente tem que o quê? No meio do processo, consertar o que não está bom, e dá para consertar, amém? Amém? Porque você tem um auxiliar. Quem é o seu auxiliar? Espírito Santo de Deus. Ele muda, meu irmão, ele muda qualquer um. Mudou eu, muda qualquer um. Eu era pior do que vocês podem imaginar, e o Senhor mudou. O Senhor muda traficante, o Senhor muda prostituta, o Senhor muda assassino, o Senhor muda mentiroso, o Senhor muda qualquer um. Nós temos um grande aliado, que é o Espírito Santo. Então creia que a igreja, ela é uma bênção. E olha como ele termina: a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ele quase falou amém. Sabe, no princípio até o amém, ele falou: está consumado, vocês é desse jeito, não muda não, continua assim, que é essa maneira que a igreja precisa se portar na terra. Vamos prosseguir. Agora, se a igreja é uma bênção, o que faz uma igreja local? Agora eu estou falando não da igreja do planeta Terra, igreja universal, mas da comunidade da família, aqui do lado, como é que chama? Vitória? Não, igreja Cristo é a Nossa Esperança, uma coisa assim, né? Essa igreja que é evangélica também, a Deus é Amor ali, tem ali embaixo uma outra também, o que... Cristã do Brasil, Assembleia de Deus. O que faz uma igreja local ser tão diferente da outra? Me ajuda aí, o que vocês acham? As pessoas?
Vocês estão muito espertos, não consigo nem pegar vocês. Exatamente. O que muda são as pessoas, né? Então é isso aí, ó. Resposta: as pessoas que congregam nelas. Então a cara da nossa igreja, sabe qual é? Olha para o lado. Olha para o lado. Aí. Essa é a cara da sua igreja. Jesus é o jardineiro, e as nozes e as árvores somos as nozes, né? Então nós fazemos a cara da igreja. Vamos avançar. Quanto mais cada pessoa que compõe uma igreja local souber o lugar da igreja local na sua vida, presta atenção, e o lugar da sua vida na igreja local, mais o reino de Deus ganha força naquela comunidade. Então quando você entende o seu papel dentro da igreja, e quando você entende o papel da igreja na sua vida, quando você entende esses dois lados, porque é uma via de mão dupla, você tem um papel e a igreja tem um papel na sua vida. Quando nós entendemos isso, a comunidade onde nós estamos inseridos, ela é mais abençoada. Deus, o reino de Deus é estabelecido. Por exemplo, lá na comunidade Bola Mais Um, que a gente chama de Salva Mais Um, a igreja está lá há 5 anos, estamos lutando, estamos batalhando, mas eu percebo, com toda a nossa dificuldade, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa inconstância, eu percebo que aquele lugar não é mais o mesmo de quando nós entramos lá. Quem foi lá há 5 anos atrás comigo, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Você percebe mudança? É diferente aquele lugar, irmãos. Hoje, onde tem um prédio de 4 andares construído ali pela comunidade da família, era a gerência do tráfico de drogas daquela comunidade. Tem tráfico de drogas? Ainda tem. Mas eu percebo que não prospera. Um dia eu estava lá com os irmãos evangelizando, andando lá, e uma traficante passou assim, falou, uma usuária falou assim: eu falei para vocês que Bola Mais Um não dá certo, esse lugar aqui não é bom, né? Na visão dos nóia, dos usuários, o Bola Mais Um não é um lugar legal. E eu creio que é porque a igreja ora naquele lugar. Amém? Mudou, aquilo mudou. Tem crianças lá que já estão, já hoje, eu já vejo pela fé, empresários, médicos, cientistas, apóstolos, profetas, mestres, missionários, saindo daquela comunidade, porque nós estamos ali para mudar aquele lugar. Então, aonde a igreja está estabelecida, e a igreja precisa entender, você precisa entender o seu papel dentro da igreja. Então se ache, meu irmão, se localize, minha irmã, onde você vai ser útil aqui, e flua, busque muito a Deus, seja uma bênção, e entenda que a igreja também tem um papel na sua vida, porque nós não podemos viver de forma independente. A independência é um grande problema. Por exemplo, a pessoa achar assim: não, mas eu já trabalho, eu já faço, então eu não preciso ir na quarta-feira aprender, eu não preciso ir no domingo, ou essa quinta-feira eu não vou na célula. Você não entende que a igreja tem um papel na sua vida, de você ser ministrado, de naquele dia, de repente, é você que tinha que ser usado para conversar com uma pessoa que chegou ali, entendeu? Não é o líder de célula, o pastor, não, é você que estava ali aquele dia, que vai conversar com aquele visitante e vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Amém? Tem uma família que vem aqui hoje, na igreja, estão meio fracos, mas eles vão firmar em nome de Jesus, né? Que num casamento, eu estava lá no churrasco lá, eu fui despretensiosamente no churrasco, eu não era o pastor, eu estava lá no churrasco comendo carne e comecei a conversar com aquele homem, e aquele homem está vindo na igreja até hoje, por causa de uma conversa, e ele falou que gostou muito daquela conversa. Então você é muito importante na comunidade que você está inserido, amém? Então entenda o seu papel, a sua importância. É isso aí. Falta entendimento às vezes do poder. Quando você entende, né? Vou ler, vai. O que muitos não sabem é que existe uma força, um poder, uma autoridade sem precedentes
quando acontece esse alinhamento no relacionamento e na convivência das pessoas com sua igreja local. Quando você defende, quando você veste a camisa COFAM, quando você vai, sabe, e participa e ajuda, e você vê uma necessidade e você se dispõe, você não deixa para o outro, você pega para fazer. Quando você entende o seu papel e quando você entende o papel da igreja em você, as coisas funcionam e há um poder maravilhoso nessa unidade. Hoje eu lembrava do texto de Salmos que diz que é na igreja que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A Bíblia fala que o óleo desce sobre a cabeça de Arão, ali como símbolo do sacerdócio. Arão é isso, né? O símbolo do sacerdócio, daquele que representa diante de Deus. Então o óleo vem sobre o sacerdote, desce pelas barbas dele, escorre pelos seus vestidos até a orla, até a parte de baixo. O que quer dizer isso? A unidade. E ali fala que é na igreja que isso acontece. Então vem sobre o sacerdote, vem sobre todo o corpo de Cristo a bênção na igreja. Então quando você está alinhado com esse propósito, quando você entende o seu papel e você faz acontecer, você pede a Deus, Deus me capacita, eu preciso fazer a diferença, eu sou bom nisso, Senhor, então me usa nesse ministério. Quando você vence o cansaço, a preguiça, o medo, a vergonha, a timidez, e você coloca tudo isso diante do Senhor, e você se posiciona, entende o seu papel, irmão e irmã, há um poder maravilhoso nisso, há um poder, você vai ser realizado, você vai entender para que você acordou naquele dia. Você vai querer acordar no dia seguinte e realizar mais, porque você está fazendo para o Senhor. Amém? E vocês não fazem ideia do que pode vir a acontecer quando pessoas certas estão atuando nos lugares certos, com a perspectiva e com a atitude certa dentro de uma igreja local. Então acontece de nós às vezes estarmos tampando um buraco mesmo. Você está fazendo uma coisa que não é o seu chamado, você faz, tampa um buraco. Então o que a gente precisa? Nós precisamos orar mais para Deus enviar, porque Jesus ensinou assim, ele falou, ora para Deus mandar os obreiros, porque é grande a seara e poucos são os ceifeiros. Então quando você está fluindo no seu papel, você gosta de criança? Então você está trabalhando no Ministério Infantil, e você está lá uma bênção ensinando as crianças. Você gosta de jovens, você está lá nos jovens. Você gosta de pregar, você está pregando. Você gosta de ensinar, você está ensinando. Então quando você flui no seu papel, há um poder maravilhoso nisso. Porque Deus ele te capacitou para uma determinada coisa. A Bíblia fala de dons, não fala? E dons são presentes. Então Deus te fez com uma certa estrutura, Ele te formou para você desempenhar um certo papel. Quando você está nesse lugar certo, você é a pessoa certa, no lugar certo, e você entende qual é o seu papel na igreja e qual é o papel da igreja na sua vida, meu irmão, explode de bênção. Amém? Nós vamos chegar lá. Esse é o nosso alvo. Que cada um de vocês, e os que não estão aqui, que estão ouvindo pela internet, cada um de vocês flua naquilo que Deus te capacitou para fluir. Parte 1. Então vamos lá. Resumindo agora. Eu e a minha igreja e eu. Primeira coisa. A maneira como você enxerga a sua igreja local vai determinar que tipo de membro você vai ser. Então, reflita. Como você enxerga esse ajuntamento aqui? Como você enxerga os ministérios? Como você enxerga as células? Como você enxerga? Se o seu olhar não está alinhado com a visão, isso vai determinar um pensamento já dividido no seu coração. Então, a maneira que você encara a sua igreja local vai determinar que tipo de membro você é. Então a sua atitude, a sua postura, ela vai ser um reflexo de como você enxerga a igreja que você está inserido. Cuidado com a murmuração, cuidado com a crítica, cuidado com os ciúmes, cuidado. Isso são obras da carne, e elas vêm para dividir, para destruir.
Agora, se você enxerga a sua igreja como um lugar de bênção, um lugar que Deus estabeleceu para que as pessoas sejam consolidadas, um lugar cheio de homens e mulheres falhos, mas que você está ali para somar e para ajudar esses homens e mulheres falhos a crescerem e te ajudarem a crescer também, o ambiente que nós vivemos vai funcionar melhor, porque a sua disposição será outra, está entendendo? Então avalie muitas vezes a insatisfação que você pode ter. Em determinados momentos acontece, a gente está meio insatisfeito, mas o que você vai fazer com isso muda tudo. Se você vai orar e colocar diante de Deus aquela insatisfação, aquela frustração, a sociedade moderna está muito doente, irmãos, e nós fazemos parte da sociedade moderna, infelizmente, não tem como a gente tirar fora. A sociedade moderna tem uma tolerância muito baixa para frustrações. Quantas pessoas desistem de tudo porque se frustram? Tem pessoas que abandonam empregos ótimos. Tem pessoas que são 5 anos de faculdade, faz 4 anos, no 4º ano desiste, porque ficou frustrado com alguma coisa e não vai até o 5º ano. A frustração faz parte da nossa vida. Nós não vamos ser bem sucedidos em tudo que nós fizermos, você concorda? Então nós precisamos ter uma tolerância maior à frustração. Então a sociedade está doente e a igreja está doente, por não saber conviver com a frustração. Ah, mas eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu queria que fosse diferente, eu queria tal coisa. Ah, se fosse eu que tivesse lá, eu faria de tal jeito. Isso é uma decepção no seu coração, na verdade. Então avalie melhor o seu coração, porque isso, ainda que você não fale para ninguém, mas isso vai gerar uma atitude diferente no seu comportamento. Tá claro, irmãos? Entendeu? Então tome cuidado com isso. Isso é uma admoestação para você entender que traz a divisão, ela começa no coração, por você não entender que tipo de membro, né? Por você não entender como é a sua igreja, o que realmente é isso aqui. Para que nós estamos aqui? Nós não estamos aqui para o nosso nome ser elevado. Nós estamos aqui, como eu disse, de graça eu recebi e de graça eu dou. Eu sou tão grato a Jesus por ter me salvo, que eu quero que o máximo de pessoas que eu puder levar para o céu junto comigo, porque eu sei que eu vou para o céu. Eu não julgo que tenha alcançado, como disse Paulo, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu vivo pela fé e sei que vou para o céu. Desse caminho eu não saio. Amém? Então, por causa dessa convicção, e eu sei que é tão bom andar com o Senhor, a minha postura de membro é essa: eu não desisto da minha igreja. Existem muitas maneiras de enxergar e de ver a igreja local. Então, repetindo, como você enxerga, vai determinar que tipo de membro você vai ser. Outra coisa, a maneira como você se vê também vai determinar que tipo de igreja será a igreja que você congrega. Se você for aquela hiena lá do desenho, ó vida, ó mês, ó azar, que tinha uma nuvenzinha negra em cima, né, que tudo estava ruim, pessoa tão pessimista, né? Hoje eu ouvi uma pessoa falando disso. Ele falou que a mãe dele, no final da vida dele, estava tão pessimista, que ele falou: nossa mãe, hoje é dia 1º de outubro. Ela falou: nossa, que terrível, né? A pessoa pessimista demais, não tem motivo, é o dia 1º de outubro, tá? Nossa, que péssimo isso. Então, como que você se enxerga? Eu quero te dizer, como eu já falei algumas vezes aqui, se você não tivesse valor, Jesus não teria morrido por você. E Ele morreu, querido. Amém. Ele te ama. Como é que você se enxerga? Um coitado, um desprezado, um Zé Ninguém? Oh, desculpa pelo Zé Roca. Não sei por que a gente tem essa mania. José é uma bênção do Senhor, né? Um ninguém? Não, você é importante. O Senhor morreu por você. Então, como você se vê faz toda a diferença. Sabia que tem relacionamentos que acabam
e o outro não teve culpa nenhuma. Porque a pessoa ela tem uma baixa autoestima tão grande que ela não consegue amar e nem corresponder a amor. Isso é muito grave. E eu quero te dizer, desliga o celular, porque não fala, né, por profecia, através de celular ainda. Onde é que eu estava? Você não consegue ser amado, a pessoa, acho que é isso. A pessoa, ela perde a oportunidade de demonstrar amor e de receber amor porque ela se sente um lixo, ela se sente muito mal. Às vezes o outro que causou isso mesmo, mas existe uma pessoa que te ama incondicionalmente, que é o Senhor teu Deus. Ele que deveria ser a nossa maior fonte de elevação da nossa autoestima, né? Claro que a gente precisa uns dos outros, né? Mas entenda o seu valor, entenda, porque a maneira que você vê vai determinar como é a igreja local. Então a igreja local é o somatório, né? O resultado e o reflexo das pessoas que a compõem. Então nós já vamos ver aqui uma lista de comparações, né? Então Provérbios fala, né? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então a maneira que você se vê é como você é. De repente você nem é aquilo, mas você de repente recebeu uma palavra, né? Tem pouco tempo que eu comecei a ser liberto disso, né? Vocês vão dar risada, né? Mas tudo bem. Da questão de beleza, né? Sempre me achei muito feio. Não que eu seja bonito. Falei que vocês iam rir? A minha mãe, não foi com má intenção, mas ela nunca elogiou. E ela ainda falava, como que pode o feio, que sou eu, parecer com o bonito, que era meu pai? Porque ela era apaixonada pelo meu pai e eu sou a cara do meu pai. E ela falava, como pode o feio parecer com o bonito? Então isso causou em mim algo muito difícil de eu me aceitar, né? E eu naquela época, Dário, não tinha dinheiro para cortar o cabelo no salão. E a minha mãe, ela cortava com a tesoura, né, que ela costurava. É um tesourão enorme. E ela fazia uma cuia, né, na minha cabeça. E meu cabelo quase não é cheio, né? Então eu tenho umas fotos desse cabelo cheio. E eu ia para a escola e o pessoal me chamava de capacete, de cabeção, de botou um pinico na cabeça. Todas essas coisas legais que criança... Não existe ser mais terrível do que criança. Ele consegue destruir qualquer autoestima de qualquer um. Então foi muito difícil. Então eu me imaginava a pessoa mais feia do mundo. Eu achava que estava todo mundo sempre olhando para mim, né, vendo meu cabelo, vendo minhas sardas. Aí eu era bem mais sardento, o rosto era... Hoje até que é moda isso, né? Mas naquela época era feio você ser sardento. Eu era o ferrugem, né? Então eu me imaginava como a pior pessoa. Então só o Senhor e a dona Luciana para me ajudar a vencer isso. Então como imagina a sua alma, assim é. Então diga assim, fala assim, eu sou lindo. Fala linda aí, né? Também. Vai de novo, eu sou lindo. Amém? Porque Jesus te fez assim, amém? Glória a Deus. Pastor, oi. o texto acho que tá errado ali. Na NVI é um pouquinho diferente. Mas é o mais simples de ver. Totalmente? Na Almeida eu vi lá. Pois ele só pensa nos gastos. Mas você tem a Almeida? Quem tem a Almeida aí? Almeida, revista e corrigida. NTLH está mais excelente aí. Ele só pensa nos gastos é a segunda parte. Almeida também. Mesmo jeito? Qual é o versículo? Provérbios 23, 7, não é? 23. Eu conferi hoje esse versículo na Almeida. Então tá. Depois eu vejo qual que é e corrijo. Obrigado, irmã. Na Almeida corrigida, ela diz, porque como imaginou na sua alma, assim é. Isso. Ele te dirá. Isso. Esse é 23, 7? Mas é o Provérbios, 23, 7. Viu? Então, na Almeida ele fala dessa maneira. Na NVI, isso, Almeida revista e corrigida, né? Isso. Nas outras traduziu um pouco diferente. Mas, enfim, só para a gente entender isso, né? Como você se enxerga
vai determinar também como é a nossa igreja. Não diga que você nunca vai prosperar, que você nunca vai crescer na vida, porque você está trazendo isso para a sua convivência, para a igreja, para a sua família. Sou um fracassado, não vou conseguir, não vou alcançar. Isso são palavras que não cabem na nossa boca. A palavra de Deus, ela está recheada de promessas, sabe? Aquele que Salmo 1, tudo que será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, mesmo na estação seca dará o seu fruto. Tem tem 8.000 promessas, mais de 8.000 promessas na palavra do Senhor. Então declare as promessas do Senhor, que você vai refletir uma igreja de fé, uma igreja diferente. Então vamos lá, continuando. Pessoas avivadas, aí vocês repetem a outra parte. Igreja avivada. Pessoa fria. Igreja fria. Ixi, voltou. Pessoa curada. Igreja saudável. Pessoas feridas. Igreja doente. Pessoas intrépidas. Igreja ousada. Pessoas medrosas. Igreja tímida. Pessoas sérias. Igreja respeitada. Pessoas não confiáveis. Igreja não admirada. Pessoas generosas. Igreja próspera. Pessoas mesquinhas. Igreja pobre. Pessoas alegres. Igreja contagiante. Pessoas servindo. Igreja decente. Pessoas sem tempo. Igreja sem resultados. Pessoas amorosas. Igreja cativantes. E pessoas comprometidas. Igreja sólida. Amém? Você percebe? São palavras antagônicas, palavras de consequência. Então, quando você tem uma, você tem a outra. Então, como nós somos, vai refletir na igreja que nós vivemos. Então, é importante nós nos avaliarmos, porque as pessoas que compõem a igreja determinam o perfil de uma igreja local, tá bom? Então, por isso que a igreja, ela é muito mesmo a cara dos pastores da igreja. Então, se você tem um pastorzão legalista, aquele pastor da lei, não tem graça, um pastor sem graça, você vai ter uma igreja legalista, uma igreja da lei. Você tem um pastor libertino, você vai ter uma igreja libertina, liberal, pode tudo, não entende o equilíbrio das coisas. Então é um grande desafio para nós, pastor? Porque a gente também impõe a cara da igreja. Então nós precisamos estar sempre atento. E você, de alguma maneira, você influencia as pessoas ao seu redor. E eu louvo a Deus pela tua vida. Sabe por quê? Essa igreja tem mais de 80% da membresia trabalhando. Isso não existe, irmãos. Eu não conheço igreja com esse perfil e eu fico muito feliz. E vocês estão de parabéns, porque tem servido. 80% é muita gente. Então, quando a gente faz aqui a ceia dos obreiros, a igreja parece que é um culto de domingo. Quase todo mundo servindo. E quando não tem cargo, também está servindo, é interessante. E porque isso passa, qual o seu cargo aqui na igreja, Carlos? Servir. Não, mas tem um nome esse cargo? Não tem, né? Aí, tá fazendo, irmãos. Porque está contagiado. Glória a Deus pela tua vida. Amém? Então é assim, é uma coisa que passa realmente. Qual um grande problema? No processo. Lá no deserto, o povo de Israel, eles não entenderam que eles tinham que chegar num destino e que para chegar nesse destino tinha esse processo chamado deserto. Então eles se tornaram pessoas medrosas, covardes, incrédulos, rebeldes, murmuradores, carnais. E aí eles não conseguiram receber a promessa de entrar na terra prometida. Então o processo, ele é mais importante do que o fim, porque se você não tomar cuidado, o processo te destrói antes de você chegar no fim. Entendeu, querido? Então não se esqueça disso, que a Bíblia ela traz e deixa registrado para nós o Antigo Testamento todinho, o Novo também, mas o Antigo Testamento no sentido de mostrar
exemplos ruins para nós não fazermos e exemplos bons para nós imitarmos. Então o povo no deserto foi um exemplo péssimo, que eles não entenderam que Deus estava levando-os até a terra prometida, mas Ele não ia colocar a terra prometida de qualquer jeito. Ele ia colocar aqueles que criam, aqueles que não eram idólatras, aqueles que não eram murmuradores. Então ele fez uma peneira gigante ali no deserto. Aquela geração teve que morrer e Deus teve que esperar uma nova geração com outra mentalidade, com outra atitude, com outro coração para cumprir os seus propósitos. Que nós sejamos a geração de Josué em nome de Jesus. Amém. Eu não quero ser a geração de Moisés. Você também não quer. Nós queremos a geração de Josué, que foi a próxima geração. Josué também entrou. E Josué estava junto com aqueles outros lá, que também estavam incrédulos, medrosos, mas Josué e Caleb foram diferentes. Então eu não posso nunca culpar ninguém pelo meu fracasso, porque é uma decisão só sua, o seu sucesso no meio do processo. Se você confiar em Deus, mesmo que se levante, maremotos terríveis contra a tua vida, você vai chegar no fim do processo e vai ouvir: vinde benditos de meu Pai. Mas se nós nos distrairmos no meio do processo, nós nos frustrarmos, nós não quisermos, nós resistirmos, não aceitarmos, a gente fica pelo caminho. É forte. Olha só, mesmo Moisés, irmãos, não teve homem com mais intimidade com Deus do que Moisés, não teve, só Jesus. Igual Moisés, só maior que Moisés, só Jesus, porque Jesus aqui está que é maior que Moisés, aqui está que é maior que Salomão. Jesus foi o maior, mas Moisés falava com Deus face a face, do jeito que eu estou falando aqui, com o pastor Mário. Deus falava com Moisés assim, dialogando, e ele não entrou na terra prometida, porque ele se perdeu no meio do processo. Então ele não pôde entrar por causa dos membros da sua igreja. Jesus. É forte. É forte isso, irmão. O que aconteceu? Ele foi tão pressionado pelo povo que estava com sede. E Deus falou: vai lá e dá água para o teu povo. E Deus falou: fala com a pedra, Moisés. Ele já tinha batido na pedra anteriormente, porque Deus falou: fere a pedra e sairá água dela. Isso é uma figura de Cristo. Ao Cristo ser ferido, saiu água, saiu vida na cruz. E na segunda vez, Moisés, irado, fez aquilo com ira, só por isso, irmãos. Com ira, ele pega: não tirarei eu água dessa pedra, e pá, bateu na pedra com o cajado e feriu a pedra pela segunda vez, saiu água e alimentou o povo. Só que Deus falou: Moisés, sobe naquele monte, porque você vai morrer lá, porque você bateu na pedra ao invés de falar com ela. Por causa da sua desobediência, você não entrará na terra prometida. Você vai ver, mas não vai entrar. Moisés ainda foi abençoado, porque Moisés foi salvo. A gente vê no Monte da Transfiguração que aparece Moisés, Elias e Jesus, os três com o corpo glorificado. Então Moisés, eu tenho certeza que está no céu. Elias, eu tenho certeza que está no céu, né? Abraão, eu tenho certeza que está no céu, porque Jesus também mostra. E Lázaro, eu tenho certeza que está no céu também, porque Jesus mostra. Então esses aí eu sei que estão no céu. E o ladrão na cruz também é garantido, também está no céu. Enoque também está no céu. Aí, está aparecendo mais uns aí. Então, ele foi para o céu, mas que frustração. Ele não cumpriu o propósito dele na terra. Agora eu vou ousar algo aqui, né? Pode ser que qualquer um de nós aqui possa ter, ai Jesus, será que eu devo falar isso? Possa ter um galardão maior do que o de Moisés. Sabia? Podemos chegar lá no céu e ter uma coroa maior do que a de Moisés, porque Moisés não cumpriu o propósito dele aqui na terra. Falei. Pode acontecer, Jesus falou: obras maiores do que as que eu fiz, vocês farão. Então nós podemos, né, ter um galardão enorme. Chega lá e no céu não tem inveja, não tem ciúme, graças a Deus. Né? Já pensou lá naquele momento da coroação?
a sua coroa está tão pesada que você anda tombando assim, ó, né? Com a coroa, parece os bonecos de Olinda, né? E a de Moisés, uma coroinha, porque ele foi para o céu. Vamos avançar. Então agora essa nova geração tinha outro nível de fé. Mas tá bom. Então aquele povo entrou através de Josué. Por quê? Eles tiveram outra motivação, outro nível de fé. Eles realmente confiaram no Senhor. Caleb, com 85 anos de idade, foi lutar para conquistar o monte lá que Deus tinha prometido para ele. E lá no monte não era gente pequenininha não, era gigante. E ele falou, olha, eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos de idade. Dá para mim essa terra que eu vou lá dominar e vou acabar com a raça desses inimigos, porque Deus é comigo, amém? Amém. Então a igreja do Senhor tem que ter essa palavra na sua boca. Senhor, me dá esse grande desafio, porque eu entendi o processo. Eu entendi que eu faço parte da igreja e que a igreja faz parte de mim. E eu vou derrotar todos os inimigos do Senhor e vou cumprir o meu propósito nessa terra. Fala assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós.